é como lançar pérolas aos porcos. Vem? Disse, apenas deixe-os de lado. Eles virarão e te pisarão. Eles te criticarão. Apenas vá embora e os deixe. Se um cego guiar um cego. Eu fui até um homem não faz muito tempo atrás. Ou melhor, ele veio até a mim. E ele estava indo ao redor em todas as partes, falando contra a cura divina. E ele chegou e disse, eu não creio na sua cura divina. Eu disse, que coisa, eu acho que não faz mal algum, porque eu não tenho nenhuma. E eu disse, mas a de Deus é perfeita. Ele disse, não existe tal coisa. Eu disse, é muito tarde para você dizer isto, companheiro. Você esperou muito para dizer isto. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 17, verso 5. Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Gênesis 17, 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Grande Criador, dá-nos o prazer de meditar na sua palavra. Tira de nós todo o peso da carga humana e dá-nos a sua palavra, o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Conceda-nos vitória enquanto falamos da sua palavra. Vindica esta palavra, comprove-a para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Os tipos não falham. A mensagem Escolhendo uma Noiva, 188. Irmão Brana fala com respeito a Israel. Quando Israel saiu do Egito, caminhou para a terra prometida. Saíram aproximadamente 2 milhões de pessoas.
cada um deles estava sob o sacrifício do cordeiro. Pelo contrário, não teriam podido sair. Cada um deles estava a ouvir o profeta Moisés. Cada um deles tinha sido batizado no Mar Vermelho. Cada um deles dançou. As mulheres com Miriam, brincando e saltando e cantando à beira do mar, quando Deus destruiu o inimigo. Cada um deles parou com Moisés e ouviram cantar hinos espirituais. Cada um deles comeu maná que desceu do céu. Maná novo cada noite, que é o tipo da mensagem. Cada um deles comeu dele. Porém, dos 2 milhões, quantos entraram? 1 de cada milhão. É muito bonito. Cada um deles foi batizado, vieram para a mensagem, cada um deles creram em Brana, cada um deles cantam bons hinos, adoram ao Senhor como Miriam, juntamente com o povo, as mulheres cantaram, pularam, dançaram. Cada um deles festejou, cada um deles bebeu da água que saiu da rocha, e você vai, cada um deles viu os milagres, maravilhas, mas só 2 entrou. Então, e você sabe que isto é o tipo. Irmão Brand diz, os tipos não falham. Perguntas e respostas número 2, 231. Ele diz, os tipos não podem falhar. Então, nós vamos passar por algum tipo. Tipo é um símbolo de algo que vai acontecer. Então, já é tipificado anteriormente. E se você viu isto lá atrás, você terá que ver isso aqui na frente, porque é tipo, não pode falhar. O cordeiro do Velho Testamento era tipo. Por isso, no Velho Testamento, ele não podia ter a mão torta. Ele não podia ter um olho só. Ele não podia ser doente. O cordeiro era tipo. Ele apontava para Jesus. Então, em tudo isso você vê o tipo de Isaac, a inocência. Aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Mas, meu pai, cadê o cordeiro? O cordeiro onde está? A inocência. Tudo era tipo. Cristo, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. Tem coisas que não é possível. Tem coisas que nós queremos, passa este cálice. Poderia tomar assim, um cálice muito ruim, um marido ruim, a mulher dizer, oh Deus, passa este cálice. E o que é ruim para a gente quer dar para Deus. Mas nem Deus quer. Até nós, para ir, nós temos que ficar bom. Tem que mudar de vida. Oh Deus, essa mulher, leva para o Senhor, descansa em paz. Mas como? Não é boa mulher, não é boa esposa. Boa esposa não tem lugar nem na terra nem no céu, porque é tipo também. A gente vai passando por alguns tipos da Bíblia, quando você encontra uma esposa enérgica e que o marido tem que fazer o que ela quer, ela é a Igreja Católica. Essa mulher, essa irmã da mensagem da terceira etapa, ela é a Igreja Católica. E esse homem, ele é o Acabe, certo? Governado por ela, dominado por ela. E tudo isso é tipo. Paulo diz do casamento, ele diz, é um tipo. Eu me refiro a isto como casamento
sendo um tipo da igreja e Cristo. E se o casamento não está bem, ele não pode nem tipificar a igreja e Cristo. Por isso eu digo, quando vai casar, se não está correto, não é tipo. Para ser tipo, ela tem que ser virgem. E ele tem que ser a palavra. E ela tem que ser parte desta palavra. Agora, se não tem pureza mais, então não é tipo mais. Logo vem o casamento. É o tipo de Cristo e a igreja casada. Mas eu não sei se a igreja e Cristo vivem discutindo, brigando. Um dia sim, um dia não. Se passa 15 dias bons, mais 15 ruins. A igreja e Cristo. E você tem que saber, o tipo da igreja casada não é no milênio. O tipo da igreja casada é hoje. A igreja não vai casar. A igreja está casada. A igreja vai para a festa. Estou falando da noiva. Casada, então ela é esposa, ela vai para a festa. E tudo isso é tipo. Se não estão vivendo bem aqui, como pode viver bem do outro lado? Não tem jeito de viver. Se você souber que isso tem que ser perfeito aqui e de lá. Por isso, se a coisa não está bem aqui, não pensa que vai ficar bem. Não, mas se Deus quiser, do outro lado vai ficar bom. Tem que ficar bom é aqui. É o tipo. Você sabe o que é o tipo de você ir para o céu, viver no céu? É você ter um lar aqui que é um céu. Onde você fica bem, onde você sente bem, onde você tem seu marido, sua mulher, seus filhos, e age bem. É um céu. Está tudo bem. E quase que isso daí é só quando são pequenos. E depois que cresce, aí eles começam a formar o tipo deles também. Para eles poderem casar e formar o lar deles. Então, o nosso convívio aqui de casados é o tipo. Tem gente que não está bem com a mensagem. Porque não está bem no casamento. Então ele não está bem casado com a terceira puxada. Ele não está bem. Tipo não pode falhar. Os tipos não falham. E vamos, é irmão Brana que prega isso, e a gente que crê nisso. Vocês creem nisso? Então esses tipos não podem falhar de maneira alguma. E se você tomar, eu não tenho tudo aqui, mas se você tomar do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que não tem jeito de falhar. Até o casamento de Abraão e Sara não podia falhar. Eles tinham que ser meio-irmãos, porque é Cristo e a igreja. Tinha que ser assim. Isaac e Rebeca, que o irmão Brando disse também, ela é um tipo da igreja, da noiva. E assim nós temos vários. A Ruth, a Moabita, ela entrou por graça. Ela não era de Israel, mas ela entrou. E ela é tipo, porque ela é moabita. Ela não é judia. Ela é tipo dessa igreja hoje, gentia, é que entra, que recebe o Boaz. E que o Boaz a limpa. E ela veio viúva. E Boaz a tomou. Essa é a igreja. Você chega ao ponto de ver isso, como o irmão Brando diz, que Ruth é um tipo do crente hoje. Que é gentil, que não é judeu, não é samaritano, é gentil. Mas é aquele tipo. O seu povo é meu povo. Ah, ela entrou. Nós entramos. O Deus dos judeus é o meu Deus.
Essa aqui é a igreja gentia. Não é o Deus de Roma, o Deus do Papa, que é meu Deus. É o seu Deus, quer dizer, o Deus dos hebreus, que é um. E o motivo deles não ter aceitado o Filho, porque eles pensavam que o Filho, assim como os dualistas da mensagem, pensam que o Filho é outra pessoa, parte do Pai. Foi por isso que os judeus não aceitaram Jesus como Filho. Eles não criam que Deus tinha um Filho. Eles não puderam aceitá-lo. Mas eles não entendiam, como os dualistas da mensagem não entendem, que eles pensam que é um e outro. Mas era simples, era um no outro. Era o Espírito numa carne, formando o único Deus, que deu a vida, que morreu, como o Espírito não podia morrer, Deus gerou um corpo para ele. Deus se fez filho. Amém. Bom, não precisa falar muito sobre isso, mas tudo aí você vai ver a coisa em tipo. A mensagem que nós temos hoje. Aquele maná que caía para Israel, o irmão Branco dizendo aqui que é um tipo, aquele maná cai toda noite. É o tipo da mensagem hoje. Nos dias do irmão Branco, o maná caindo toda noite. E as pessoas não dando valor. Cada um deles comeu desse maná. Mas dos 2 milhões, somente 2 entraram. Eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te encorajar a ser um dos 2. Certo? Tem que ser um dos 2. É a única coisa que eu posso fazer aqui. Mas não sei, se é só 2, como é que eu vou fazer? Eu sou um dos 2. Aí você luta dentro. Eu sou também um dos 2. O outro diz, eu também sou um dos 2. Mas não é só 2. Aí o outro diz, mas se o pastor já é um, talvez o resumeiro já é outro. Acabou. Não, você diz, eu sou um dos 2. E isso aqui é fé. É você crer naquilo. Não importa o que aconteça. Você crê, eu sou um deles. É como diz o hino, um dos tais. Podes tu dizer também que é um dos tais? Um dos tais. Agora, pode ser um dos tais. Coré, Datã, Abirão. Tem também um dos tais. Que é isso daí? É um dos tais do Coré, do Abirão, do Datã. Mas um dos tais é que entraram em Canaã. Um dos tais. Então você precisa ser um, eu tenho que ser um. Sabendo que nós estamos comendo a mensagem que caiu do céu. Os selos revelados não veio da terra, veio do céu. Caiu do céu, veio do céu. Aquele maná caindo do céu. E foi alimento para Israel. E agora os selos vieram da eternidade, vieram do céu, para poder nos alimentar. Quem é que quer comer esse maná que caiu do céu? Mas muita gente come, só um entra. Não entra milhões. Milhões é desde o tempo de Paulo. 7 eras da igreja. Mas na nossa era, temos aprendido com o irmão Brana que Enoque é o tipo da noiva. Noé é um tipo da relíquia dos judeus, dos 144 mil. Mas o Enoque é tipo da noiva. Enoque foi um. Só que o homem foi assim, 365 anos. E viveu e andou com Deus. 365 anos. Isso desde pequeno. Já andou com Deus. E tem gente que não consegue andar com Deus. Nem depois de moço,
nem depois de velho. Acha difícil andar com Deus. Enoque andou 365 anos, foi o que ele viveu, mas ele andou com Deus os 365 anos. E não foi visto mais na terra, porque Deus o tomou para si. Irmão Branham diz que ele é o tipo da noiva. Essa noiva, ela ouve a palavra, ela anda com a palavra. Você é responsável pela palavra no seu dia. Então, você anda com essa mensagem nesse dia. O tempo que você viver, quando você conhece esta mensagem, anda com ela até ser arrebatado. Amém? Então, isto provando o tipo. Cada um prova o seu tipo. Então, não pensa ser muito. São poucos. A leitura que nós fizemos, eu queria apenas falar um pouquinho sobre isso, porque o nome foi mudado antes da vinda do Filho Prometido. Capítulo 17 de Gênesis, o nome foi mudado. No 17:23, Abraão, com o nome mudado, foi circuncidado. O irmão Branham diz, a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E não pode falhar. Se o povo da mensagem entendesse isso, eles não estariam contrariando o novo nome. Porque o novo nome não foi depois do Filho Prometido. Não é a questão de, o Abraão agora vai ter um filho, o Abrão agora vai ter um filho, a Sarai vai ter um filho, aí depois tiveram o filho, agora Deus chegou e mudou o nome deles. Não. Primeiro Deus veio, no capítulo 17 de Gênesis, diz, você não vai chamar mais Abrão, e sim Abraão, porque você vai ser pai de uma multidão de nações. Bom, isso daí aconteceu antes de Sara engravidar. Outra coisa que aconteceu antes de Sara engravidar, a circuncisão de Abraão, que é um tipo do Espírito Santo. O que tem que acontecer com cada crente, isso tudo antes de arrebatamento, antes da vinda do Filho Prometido. Teria que acontecer essas coisas. Esse povo luta porque eles não conhecem os tipos. E não precisa ser um teólogo para conhecer os tipos da Bíblia. Tem que ser um revelado, um profeta. O profeta conheceu. O profeta foi um tipologista. Ele sabia as coisas por tipo. O que ele diz que é tipo, eu digo. Se ele não diz, eu não digo. Mas ele diz que é tipo. Certo? Tudo que eu estou falando para você aqui, ele diz que é tipo. Abraão e Sara é tipo da igreja e Cristo. O Isaac e a Rebeca é tipo. O Enoque é tipo. A Ruth é tipo. Ele está mostrando a circuncisão é tipo do Espírito Santo. Então estas coisas acontecem com o crente antes dele ser arrebatado, antes da vinda do Filho Prometido. Tem que se entender. Estas coisas acontecem quando Deus está na terra manifestado em carne. Você acompanha pela Bíblia, só vai pela Bíblia. Deixa eu repetir. Abrão, você não vai chamar mais Abrão. No verso 15 do capítulo 17, ele diz, Sarai, agora é Sara. Porque senão ela não pode engravidar. Tem que mudar de nome para engravidar. E ele não pode gerar um filho. Mas os homens naquele tempo geravam filhos com muita idade. Mas Abraão, diz a Bíblia, que ele era um morto. Ele não tinha condições de gerar um filho.
Paulo diz que ele estava mortificado na carne. E um homem morto na carne, ele não tem condições de gerar um filho, porque ele é impotente. E Abraão, como Abraão, ele estava nessa condição. Mas agora vem o processo de Deus. Você não chama mais Abrão, e sim Abraão. Começa uma mudança. A nossa mudança para a transformação, para arrebatamento, já começou lá atrás. Talvez as pessoas estão esperando para frente. Não, já começou lá atrás. Se você não receber a que vem lá de trás, você perde o processo. Primeiro muda o nome. Deus chegou e mudou o nome. Não é mais Abrão, é Abraão. Não é mais Sarai, é Sara. Bom, agora a coisa mudou mesmo. Agora ela tem até ventre fértil. Ela tem ventre fértil. É perigoso. Ela mudou de fisionomia. Irmão Branham mostra também que tudo o que aconteceu com Abraão e Sara no físico acontece com a igreja no espiritual. Então é tipo. E não pode falhar de maneira alguma. Você acompanha a vida de Abraão, a vida de Sara, e Sara sempre chamando Abraão de Senhor. Ela sempre o chamou de Senhor. Quer dizer, ela sempre o obedeceu. Eu tomei essas palavras assim, porque as pessoas, a maioria das vezes, quer saber. Mas Sara ficava chamando Abraão, Senhor Abraão. Para mim não era questão de chamar de Senhor Abraão. Porque Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? E as pessoas estão chamando ele de Senhor. Mas o que está acontecendo? Não estão obedecendo. Não faz o que eu mando. Então, o chamar de Senhor é a obediência. Ela obedecia a Abraão. E Pedro veio revelando isso em suas cartas, dizendo para as irmãs de 2000 anos atrás, para elas serem como Sara, 2000 anos atrás de Pedro. Pedro levando para 2000 anos atrás. Brana veio aqui, leva você para 2000 anos atrás, e mais 2 são 4. Tem hora que não tem jeito de corrigir os filhos com uma idade da era de 1920, 1910, de 1940, você vai ter que ter uma correção para os filhos desse dia. Porque eles são todos mudados. Nós estamos recebendo a plenitude da desobediência. Tudo que for mal, nós estamos recebendo a plenitude. Porque do lado do bem, nós temos recebido também a plenitude, toda a plenitude. Quando desce a plenitude de Deus, logo vem a plenitude do diabo. Deus desce em plenitude, manifesta em carne. O diabo desce em plenitude, manifesta em carne. Deus se revela através de homens e mulheres. Satanás se revela através de homens e mulheres. São plenitudes encarnadas das pessoas. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Então, os filhos de hoje são mais ingratos. Se você não foi um bom filho para o seu pai há 30 anos atrás, os seus filhos de hoje é pior para você hoje ainda. Vai ser pior ainda. Por quê? Está cumprindo a Bíblia. Eles seriam desta forma, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E assim, Paulo relata a qualidade de caráter que o povo teria nesses 2 milênios, últimos 2 milênios. Porque é os últimos milênios que Satanás está dando o que tem. Você sabe que Deus já deu o que tem? Deus deu o seu Filho unigênito. Não tem mais nada para dar. O seu Filho unigênito. Para que todo que nele crê tenha vida eterna.
Deus já deu tudo. Agora, para a revelação, ele deu tudo que ele tinha que dar através do seu filho Brana, o filho da revelação, que é o ministério do Filho do Homem em um homem. Deus deu o que tinha. Ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo, eu vou dar tudo. E ele deu tudo. Nos dias da voz do irmão Brana, que foi o sétimo anjo, Deus revelou todo o segredo, não ficou nada para trás. Quando ele veio em Jesus, ele consumou todo o trabalho, ele diz, tudo está consumado. É tão bonito ver essas coisas dando certo. Com Jesus ele veio, tudo está consumado. No sétimo anjo ele vem, tudo está revelado. E a noiva agora, ela tem que estar preparada com esse tudo para poder ser arrebatada. Porque não vem mais nenhum tudo, não tem mais. É você tomar o que Deus já deu, é você comer o que Deus já deu. Deus não vai nem derramar mais alimento. Todo o alimento que estamos comendo hoje é o alimento que Deus derramou em 1963 a 65. 3 anos de alimento estamos vivendo hoje. A grande seca das vacas magras. Nós estamos vivendo aqui agora, comendo as melhores alimentações de Deus. E você sabe que esse tempo é o tempo da espiga mirrada e das vacas magras. Esse tempo que não tem mais nada para comer. Vaca magra ninguém quer. E o tempo da vaca magra, aí Deus tem um José. Aonde? Entre os judeus? Não, no Egito. Tem um José no Egito. Deus teve um Brana no Egito para nós. Aí não, mas Brana viveu, foi na América do Norte. É isso mesmo, saiu do judaísmo para cá, é gentilismo. E o Egito é gentil também. Você vai tratar como gentios. E Deus teve um homem para poder trazer esse alimento para nós, para sustentar a igreja. E a igreja tem que reconhecer, aquilo é o tipo certo de alimento, aquilo não falha. Deixa eu voltar aqui para completar o pensamento. Abraão teve o nome mudado, foi circuncidado, que é tipo do batismo com o Espírito Santo. Então, eu tenho que ter o nome mudado. O Isaac não tinha vindo ainda. A Sara não estava grávida ainda. Ela era Sarai, mudou para Sara, agora que ela vai engravidar. Entende? Enquanto ela é Sarai, ela é uma contenciosa. Ela está contendendo a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, do 7º selo. Ela é uma Sarai, que quer dizer contenciosa. Mas ela tem que passar para Sara, que quer dizer princesa. Ela tem que mudar de natureza. Muda de nome, muda de natureza. Se você mudou de nome e não mudou de natureza, você não mudou de nome. Para com Deus é assim. Nós viemos do mundo. Quando nós aceitamos o nome de Jesus Cristo, teve que haver uma mudança em nós. Teve que haver. Se não houve mudança, não aceitamos Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo muda a gente. A palavra de Jesus Cristo muda a gente. Traz um novo nascimento para cada um de nós. E agora nós nascemos de novo da mensagem. Se nascemos de novo da mensagem, temos que ter mudado. Olha, Deus dá muito privilégio. E depois nós perdemos tudo isso. Ele dá privilégio. Ele dá maná, ele dá rocha que verte água para descedentar o povo, os animais. 2 milhões de pessoas, uma rocha só pode ser Cristo. Paulo diz que aquela rocha era Cristo. Mas Moisés encostou, foi numa pedra, mas aquela pedra é Cristo. Ele jorrou água, que eles beberam, os animais beberam, saciaram, ficaram satisfeitos. Aquela rocha era Cristo. Aquele maná caía toda noite. E eles acordavam de manhã, o maná estava lá no arraial. Podia chegar, apanhar o maná, recolher, levar para casa e comer o dia inteiro. O outro dia,
maná outra vez. Então Deus derramou o maná em 1963, 1964, 1965, e no final de 1965, ele levou o profeta. Agora, filho, parou de cair maná. Você tem que comer o maná que caiu e que você guardou no terceiro compartimento. Que se você deixou esse maná jogado por aí, nos átrios exteriores, ele apodreceu. Por isso ele não faz bem para você. Primeira e segunda etapa não está fazendo bem mais para o povo. Porque eles deixaram a primeira e segunda etapa fora do terceiro compartimento. Fora do átrio, onde Deus está, onde a palavra está, onde a arca está, onde a vara de Arão que entrou seca, reverdeceu e floresceu de uma noite para o dia. Eles deixaram fora. Mas a terceira etapa já estava dentro do véu. A terceira etapa foi guardada. Ela foi revelada e foi guardada como terceira etapa. Ela não cria bicho. O maná que caía no arraial de uma noite para outra, criava bicho. Porque era para comer só naquele dia e não guardava para outro dia. Criava bicho. Aquele maná era recolhido e colocado dentro da panela dourada, atrás do véu. Porque o templo, vamos dizer, o tabernáculo do Velho Testamento, era como quase igual a nossa igreja. Tinha aquele átrio exterior ali fora, em volta o átrio interior, e aqui atrás era o Santo do Santo. E para entrar ali, era só o sumo sacerdote, que entrava uma vez ao ano com uma vasilha de sangue. Só ele podia entrar, mas ninguém. Agora você sabe, Jesus veio, morreu, rasgou aquele véu. Agora não só o sumo sacerdote, agora a prostituta podia entrar, o ladrão podia entrar e comer do que estava escondido. Aquilo que o Velho Testamento escondeu, o Novo Testamento revelou em Cristo, rasgou o véu. Podemos entrar e comer. Mas dentro desse espaço de tempo, do Calvário ao Apocalipse, Deus fez outro véu. Nós temos outro véu, que é o véu dos mistérios. Tem outro véu, e que ninguém podia entrar, e que já estava escrito que só nos dias da voz do sétimo anjo que aquele véu seria rasgado. Como o véu do templo foi rasgado, o véu dos mistérios teriam que serem rasgados, mas só poderia ser rasgado 2 milênios depois do véu do templo ser rasgado. E foi o que aconteceu. O véu do templo foi rasgado no tempo de Cristo, 2000 anos depois. Aí em 1900, nós tivemos o profeta, e Deus rasgou o véu outra vez. Deus rasgou o véu dos mistérios. Tudo que estava escondido ali atrás do véu de Apocalipse 10. Você pode agora ver. Foi rasgado. Não é só para ministro, não. Deus deixou agora para você. Por isso que Deus não vai pedir isso de ministro. Ele vai pedir do membro. O membro vai dizer, mas meu pastor não pregou. E você vai ouvir de Deus dizer, eu não abri o véu para o pastor. Eu abri o véu para todos, para todo mundo, e você teve liberdade de entrar, mas você se amarrou no homem, se amarrou no companheirismo, se amarrou em pessoais, em dinheiro, em fama. Mas é como Deus dizer hoje, sai dela, povo meu, seja livre, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, vamos aplicar isso. Se o Filho vos libertar, Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres de doença, de problemas. Vai sendo livre. Ele te libertou. Você creu que Ele te libertou? Vai sendo livre. Você tem uma coisa, seja livre daquela. Vem outra, seja livre daquela. Agora, se o Filho vos libertar, agora do século 20 em diante, que o século 20 tivemos o Filho outra vez.
para nos libertar das garras das denominações, para nos libertar daquilo que dizia ser mistério. Ele veio e nos libertou, revelou a palavra, abriu, rasgou o véu. Não há mais mistério em Apocalipse 10. Ele rasgou. 10 de 1 a 7. O sétimo anjo veio e rasgou o véu. 10 de 8 a 11. Ficou para noiva, a esposa de Cristo, rasgar para o povo. Como que ela rasga isso? Comendo. Pega o livro e come. Os outros dizem, mas como você pode comer? Daí não foi revelado trovões, não foi revelado novo nome, ainda não foi revelado isso, não foi revelado aquilo. Ela diz, não, para mim tudo foi revelado, já estou comendo. Está tudo revelado. Foi revelado para você. Mas sabe por quê? Você passou por esse processo. Eu te animo agora, né? Passou por esse processo. Você foi justificado, santificado. Você recebeu um novo nome. Ah, mudei de nome. E mudamos de nome mesmo. Nós tivemos 7 eras da igreja que nós fomos cristãos. Mas na 7ª era da igreja, Deus veio e mudou o nome da Sarai para Sara. Então mudou o nome de cristão para Abrão. Ah, é difícil. Como vocês creem? Eu creio porque eu creio nos tipos e eles não falham. Os tipos não podem falhar. O que Deus fez lá atrás, Ele faz aqui. Se Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, Ele mudou nós também aqui. Porque se Ele precisou mudar o nome deles para o filho prometido, Isaque, chegar, agora teria que Deus vir aqui, porque os tipos não falham, mudar o nosso nome de cristãos para abramitas. Tinha que mudar o nosso nome. Não podia ficar sem essa mudança. E você vê que é uma coisa geral. Não é eu ficar preocupado. Ah, ele tem que mudar o meu nome, estou cansado de Benedito, de Osmar. Eu quero que me... eu chamo Brana, Brana não cansa. Você já viu durante as eras? 7 eras falando Jesus e não cansa. Você fala só Jesus, não cansa. Jesus Cristo, não cansa. Era o nome de Deus. Mas agora aquele próprio Deus tem novo nome. Aquele próprio Jesus veio com novo nome. Isto é, ele tinha que cumprir o tipo do tempo de Abraão. Ele tem que ter nome mudado. Porque o pai de irmão Brana mudou seu nome sem saber. Porque o cartório mudou o nome sem saber. Porque as montanhas está escrito BRANHM. Por que na montanha tem o H? Porque o nome do irmão Brana não tinha o H. Se você olhar o nome da família, não tinha o H. Mas lá no monte, já estava um monte lá dizendo H. Quantos picos tem um monte? Irmão Brana falou para Deus, 7. BRANHAM. Ah, houve uma mudança. Mudou o nome, não é tudo. A circuncisão, o batismo com o Espírito Santo, o selo desta promessa, de que eu creio no novo nome, vem depois que eu tive o nome mudado, depois que eu tive fé, que o meu nome mudou, que eu não sou uma contenciosa mais, uma igreja contenciosa, contra os selos, contra a revelação dos trovões, contra o novo nome. Não, eu não sou Sarai, eu sou Sara. Eu tive meu nome mudado. Então agora eu recebo a circuncisão. O que é a circuncisão? Batismo do Espírito Santo. Qual é o batismo do Espírito Santo? Agora é os trovões. Você fica assim, Senhor, derrama o Espírito Santo. Ele diz, não posso. Mas como o Senhor não pode? Todo mundo vive dizendo, derrama. Então, mas você deve ser mais inteligente. Porque o que eu tinha que derramar do Espírito Santo, eu derramei lá no Pentecostes.
E vocês usufruíram da bênção pentecostal, 7 eras da igreja, 2 milênios. Você quer agora o Espírito Santo? Eu derramei já também. 7 trovões revelados, 7 selos revelados, novo nome revelado. Irmão Brana diz, batismo com o Espírito Santo é fé na palavra do dia. E qual é a palavra do dia? Deus revelou os trovões, os selos, o novo nome através do 7º anjo. Então aí eu tenho a circuncisão. Os pregadores não são circuncidados. Isto quer dizer, quando o homem não é circuncidado, ele tem uma carne a mais. A circuncisão corta a carne do prepúcio do homem, porque agora ele tem que ser um homem que não lança infecção na sua esposa. Eu não vou explicar tudo, mas você vai entender. É para isso. Porque quando circuncida o homem, tira o local onde guarda pus, sujeira. Isto é circuncisão. E eles faziam isso no homem. E o irmão Branham vem e diz, isso é um tipo do Espírito Santo, que tem que ser feito na igreja. A igreja não guarda pus, sujeira. Ela está circuncidada. O pregador tem que estar circuncidado. Sua mensagem tem que estar circuncidada. Senão é uma mensagem de infecção para a igreja. O homem que tem esse problema, ele tem que ter isto limpo. Porque aquilo leva infecção uterina. E o pregador que não é circuncidado, ele leva uma infecção uterina espiritual para o seu ministério, para a sua igreja. Por isso é uma igreja cheia de infecções. Pode dar o remédio que for. Ela tem um pregador que não foi circuncidado e ele está em contato com a igreja, pregando, lançando o seu esperma na igreja. E ao mesmo tempo, suas infecções na igreja, corrompendo, poluindo a igreja, porque ele não tem a circuncisão, ou batismo com o Espírito Santo, os trovões. Os trovões só entram em você quando você é circuncidado. A circuncisão está dizendo, recebi a revelação que Deus diz em Apocalipse 10, de 1 a 7, tudo foi revelado. Recebi, eu creio na totalidade desta mensagem. Então fui batizado com o Espírito Santo. Amém? Aí o que aconteceu? Aí Deus visitou Abraão e Sara. Não mais Abrão e Sarai. Capítulo 18, ele vem visitar Abraão. Sara. Capítulo 17, ele vem falar com Abrão, com Sarai. O tempo ali, irmãos, 99 anos. Está escrito aqui, que é fácil para você entender. E era Abraão, já não é Abrão mais. Mesmo no capítulo 17, quando vem a mudança de nome, então vem a circuncisão, aí a Bíblia diz, e era Abraão, da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael. Foi circuncidado também, no mesmo dia. Depois, capítulo 18 de Gênesis, o Senhor aparece em 3 para Abraão, mas Abraão tinha revelação, diz, meu Senhor. Ele sabia quem era o Senhor daqueles 3. Ele não tinha dúvida, ele tinha revelação. E aí veio a mensagem para sua mulher. E disse,
certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E o tempo da vida é o ciclo menstrual da mulher, 28 dias. O irmão Brana fala isso em outra mensagem. Nós só sabemos porque Brana falou. Esse é o tempo da vida. Vou te visitar, tornarei a ti por esse tempo da vida. Quer dizer, dentro desses 28 dias, você vai ficar grávida. Oh, mas passou esse tempo todo, desde 17 anos, que ela vive com Abraão e nunca engravidou. Mas agora já mudou o nome. Ele foi circuncidado. Agora já não tem perigo mais, porque ele foi circuncidado. Ele tem os genes para lançar no ventre de Sara. Mas Sara tem um ventre novo agora, porque ela também foi mudada de Sarai para Sara. Ó, igreja de Phoenix, lá nos Estados Unidos, é no Arizona, está cheio de pus, falta circuncisão. Se o pregador fosse circuncidado, ele não estaria pregando. William Branham tem que voltar para revelar trovões, selos, novo nome, 7º selo. Não, isso é infecção. Isso são os pregadores sem circuncisão espiritual. Não tem a revelação do que William Branham pregou. A mensagem de William Branham circuncida o pregador, para ele não lançar pus na congregação. Sabe o que é isso? William Branham vai cavalgar outra vez. William Branham cavalgar outra vez, uma mensagem dessa é lançar pus na igreja. Mas se eles pregassem, Elias vai cavalgar, eu também diria amém. Elias vai cavalgar, eu diria amém. Porque Elias vai cavalgar, mas para os judeus. Para os gentios, Elias já cavalgou. E quando você lança isso no ventre da igreja, isso é infecção. Com a interpretação que são os genes do pregador. Genes que são pregações e interpretações próprias. E a igreja gera. E a igreja cresce. Com genes errados. Formando filhos errados. Cheio de infecção espiritual. Doutrinária. Quando William Branham diz o que são os trovões. Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Vocês estão esperando William Branham para revelar trovões? Quando ele diz o que são os trovões, eles são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Eles estavam esperando uma revelação, irmão Branham diz, já aconteceu. Está tudo revelado lá, nos 7 selos. O desvelar, 273, 278. Perguntas e resposta número 4, parágrafo 78. 3 dá. 3 testemunhos dá. Eu quero mais. Não, 3 testemunhos dá. Jesus falou que é 2 ou 3 só. Eu te dou os 3, já deu os 3. 3 testemunhos de que os trovões foram revelados nos 7 selos. Tem que tomar isso, gente. Corta essa carne. Você não foi circuncidado, pregador, não deveria nem estar pregando. Você está lançando pus no ventre da igreja, do seu ministério. E se você gerar filhos, gera filhos com seus espermas espirituais, doutrinários, que são contrários à revelação, que precisa esperar irmão Branham ressuscitar. Quando não vai ressuscitar mais para revelar. Quando o irmão Branham ressuscitar, é para nós subirmos. Isso é para nós subirmos. Mas Elias e Moisés virá depois que nós subirmos. Não virá antes, virá depois. Poderemos estar apercebidos e ver alguma coisa que estará acontecendo. Mas, e o irmão Branham fala isso também, mas ele não estará no tempo da noiva. Então não é o irmão Branham. Irmão Branham não vai pregar para judeus. Irmão Branham nem com vida Deus deixou ele pregar para os judeus, porque ele não era mensageiro a judeus, ele é mensageiro a gentios. Ele não é Elias para judeu, ele é Elias para gentio.
Amém. Meu tempo já esgotou. Mas o novo nome veio depois de tudo isso. Tem novo nome. A festa nossa está nisso. Tem um novo nome. Sou circuncidado, batizado com o Espírito Santo. Agora eu estou grávido com a palavra do anjo, esperando o filho prometido para o arrebatamento. O filho prometido não pisará nessa terra. O filho do homem pisou nessa terra, mas o filho prometido não pisará nessa terra. Irmão Brana diz que ele virá nos ares. A Bíblia diz que ele virá nos ares. Isso combina. Os tipos não pode falhar. Então vocês têm que saber se o novo nome lá atrás, no tempo de Abraão, foi antes do filho prometido, que aponta para Jesus vindo buscar a igreja. Isso é o que o irmão Brana prega. Está nas mensagens do profeta. Se isso aconteceu lá atrás, primeiro a mudança de nome, depois o batismo com o Espírito Santo, que foi a circuncisão, você não adianta mudar, tem que ser daquele jeito. Os tipos não falham. Está acontecendo hoje a mesma coisa. Já fomos mudado o nome. Já recebemos a circuncisão. Estas pregações que estamos pregando, não estamos lançando infecções para a igreja. Nós fomos circuncidados. A nossa carne esponjosa, espiritual, excedente, saiu. Foi cortada no ministério. E agora você está recebendo a palavra, ministração da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Amém. Senhor, desejamos estar prontos para este rapto. E o seu profeta disse que não faríamos este rapto com a fé que tínhamos, que era a fé em Jesus Cristo. Mas precisávamos dos trovões, que daria-nos fé de arrebatamento. E os trovões foram revelados nos 7 selos. E nós, como esposa do Deus vivo, nós descobrimos estes trovões. O mensageiro do 7º selo, que era o seu profeta William Branham, porque a revelação estava ali, todo o mistério de toda a Bíblia. Ele diz, é o ministério do 7º anjo. Estamos agradecidos por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Que cada irmão, cada irmã, receba a sua palavra, tenha um ventre sadio. O ventre é a alma, é um coração limpo, onde gera a palavra, a semente da mensagem da hora. Isso entra no seu coração, gera, e você produz o filho prometido para te buscar, em sua fé perfeita e arrebatadora. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar. O trono ensanguentado
a fumaça e fogo foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu, nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é concluído.